Assuntos do futebol pernambucano. Bem, no embarque do Náutico, Haroldo, parte da torcida foi pressionar. Aliás, chamou o Hélio dos Anjos, né, para uma conversa. Ele tomou a frente ali como um líder que ele começou a dialogar ali com alguns torcedores. Aí tava lá o Paulo Sérgio, né, que tá voltando pro time, o Maestro também, que é o zagueiro importante nessa caminhada do Náutico. Alguns jogadores que servem como referência para essa caminhada, o Muriel também. Mas é lógico que a gente já avaliou essa situação aqui em outras oportunidades. A pressão que é exercida para alguns clubes, né, com alguns elencos, e que pouco surtiu efeito essa pressão em outras oportunidades. A gente vê um Náutico aí que não conseguiu, diante de um estádio dos aflitos em 2 jogos cheio, não conseguiu vencer. Aí você pega parte dessa torcida e vai lá para o aeroporto fazer cobrança. Acho que até que uma reivindicação pacífica, pacífica, né? Não houve agressão, não houve xingamento, houve alguns gritos, né? Frases de efeito e tal, mas a agressão não teve. Pelo menos das imagens a gente percebeu que uma reivindicação por melhores resultados contra os clubes de Campinas, já que o Náutico vai fazer esse tour lá, né, pelo interior de São Paulo, nos 2 jogos que ele vai ter. Embora ele vai voltar, né? Na programação ele não vai ficar por lá, não. Volta para cá e depois se desloca para Campinas. Mas enfim, Haroldo, é uma coisa repetitiva no futebol que acontece, e eu particularmente, aí eu vou dizer a você, viu, embora respeite a forma como é de se protestar, né, de se reivindicar, ainda não vi um clube à base da pressão reagir quando está buscando um acesso, ou quando está prestes a cair de uma divisão, em qualquer situação contraditória, em qualquer situação perigosa, ainda não vi essa reação. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde para você, Alexandre, para quem acompanha aqui a Rádio Jornal, o assunto é futebol. Ralf, o Náutico divulgou uma nota, né, agora há pouco sobre o ocorrido, diz que vem a público repudiar com veemência os atos ocorridos durante o embarque da delegação para Campinas. Diz a nota que membros de uma torcida organizada num ato nitidamente orquestrado utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando assim um ato criminoso. O Náutico não tolerará este episódio e solicitará junto aos órgãos de segurança a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes. Veja, Alexandre, isso parece que está incorporado ao futebol brasileiro, né? Vamos lá fazer pressão, vamos pro portão, vamos invadir o CT, a delegação vai viajar, vamos entrar lá para dar pressão na delegação. E eu também não gosto disso. Eu vejo, inclusive, que naquele debate que houve sobre o esporte, né, com aquela invasão lá do CT, algumas pessoas ficaram se manifestando na rede social, mas tem que dar a pressão mesmo, a gente tá aqui sofrendo pelo time, e os caras estão cheios de dinheiro, e eles não jogam, não honram a camisa que vestem. Então, não é assim, é como se a gente estivesse dando, assinando a possibilidade, né, de que isso possa ocorrer como se fosse uma coisa normal. A gente não pode normalizar o que é errado. Eu acho que o torcedor, ele tem um espaço dele, ele compra um ingresso, ele vai na arquibancada, lá ele fica chateado, ele xinga, ele fica revoltado, ele critica, e depois ele vai para casa, e é assim que funciona o futebol. À medida que você invade o espaço do atleta nesse ponto, né, como foi, por exemplo, lá no CT do esporte, como é, por exemplo, no embarque de uma delegação, né, Alexandre, que o time está pronto para fazer uma viagem para um jogo decisivo e você se sente invadido, você imagina, a gente tem que sempre se colocar na situação do outro, né? Sem dúvida. Você está lá esperando o voo, pronto para o embarque, e de repente alguém está gritando no seu rosto, com palavras de ordem, lhe ameaçando. Aliás, o nível de pressão que eles têm enfrentado internamente é pesado, né? Porque eles sabem que se voltar os aflitos, por exemplo, para o jogo contra o Brusque, sem nenhuma vitória na bagagem contra os times de Campinas, eles vão passar por uma coisa, né, horrível, que é jogar diante do torcedor, sabendo que vão se despedir de uma Série C sem uma classificação, e a torcida olhando lá, né, sabendo que eles perderam os jogos em casa e os jogos fora, hipoteticamente falando. Então, assim, passando isso pela cabeça do jogador já é horrível, né? A gente não pode achar isso uma coisa normal, tem que estar pressão. Eu sei que muito torcedor na rede social vai lá e escreve, muitos não fariam isso. Às vezes escrevem até por empolgação, porque vê o outro
reclamando, aí vai lá e escreve também. Realmente, tem que dar pressão nesses caras, a gente é torcedor, a gente paga ingresso. Qual é o clube que quer perder? Qual é o jogador que quer perder? Não existe. Qual é o jogador que quer entrar em campo e sair derrotado?